Esses são David Faraday, de 17 anos, e Betty Lou Jensen, de 16 anos. E em 20 de dezembro de 1968, na Califórnia, em uma estrada conhecida como Lake Hammond Road, o casal de adolescentes estava estacionado dentro de um carro, desfrutando do seu primeiro encontro, pensando que estavam sozinhos. Porém, eles não estavam. Naquela noite, por volta das 11 horas e 15 minutos, um outro casal que passava pela estrada acabou encontrando uma cena assustadora. Um casal, horrorizados com aquela cena, logo em seguida eles acionaram a polícia, o qual, minutos depois, a polícia chegou ao local do crime. E, tentando entender o que havia acontecido, eles fizeram a reconstrução do crime, o qual ficou da seguinte forma. O agressor ele acabou utilizando uma pistola de calibre 22 semiautomática para efetuar os disparos. David infelizmente foi atingido a queima-roupa no pescoço, o qual acabou não sobrevivendo. Enquanto a Beth, ela tentou correr pela estrada para fugir do assassino, mas ela também foi atingida, e foi atingida 5 vezes nas costas, sendo encontrada a cerca de 8 metros de distância do veículo, o qual infelizmente também faleceu. No hospital, um detalhe chamou a atenção da polícia. David segurava um anel de namoro, o qual ele pretendia entregar para Beth naquela noite, pois era o primeiro encontro deles. A polícia, a princípio, ficou com a tese de que havia sido um roubo mal sucedido. Porém, não havia sentido, pois, se era para ser um roubo, por que ele não havia roubado nada? Ele não roubou dinheiro, nem o anel, nada. Enfim, a polícia acabou descartando a possibilidade de ser um roubo, pois nada havia sido levado. Porém, ainda ficou uma pulga atrás da orelha, pois o que o assassino ele queria? Qual era o motivo da morte? Infelizmente novas pistas não foram encontradas e o caso acabou sendo arquivado assim mesmo. Mas aquele crime não parecia algo comum. Em 4 de julho de 1969, sendo mais exato 7 meses depois, naquele dia o país comemorava o Dia da Independência dos Estados Unidos. E naquele mesmo dia, um outro casal estava estacionado, sendo mais exato no Blue Rock Spring Park, na cidade de Vallejo, por volta da meia-noite. Seus nomes eram Darlene Ferrin, de 22 anos, e Michael Magal, de 19 anos. A princípio, o casal achou que estava sozinho naquele parque. Porém, não muitos minutos depois, um carro entrou lentamente no estacionamento, parando atrás do veículo deles. O motorista em questão saiu do carro segurando uma lanterna de alta potência. A luz foi apontada diretamente para o veículo do casal, cegando os dois por alguns segundos. E então, os disparos começaram. O agressor ele abriu fogo com uma pistola de 9mm, atingindo Michael no pescoço e baleando Darlene diversas vezes. Algumas pessoas que estavam por perto do estacionamento acabaram encontrando o veículo, se deparando com a cena e chamando a polícia logo em seguida. Infelizmente, Darlene acabou não resistindo aos ferimentos e acabou falecendo. Porém, milagrosamente, Michael sobreviveu, apesar dos ferimentos no rosto e no pescoço. E com isso ele conseguiu dar a descrição do atirador, sendo ele um homem branco, baixo e de rosto grande e redondo, com cabelos curtos e encaracolados.
E cerca de 40 minutos depois daquele ataque, a polícia recebeu uma ligação. Nessa ligação, foi possível ouvir uma voz masculina. Ela falava de forma fria e controlada. E o que ela disse deixou os policiais em choque. Falou calmamente que havia acabado de cometer um crime, matando um casal no estacionamento de Blue Rock Spring Park. Assim como também confessou que havia cometido outro crime há 7 meses atrás no Lago Herman, matando um jovem casal. E em seguida deu detalhes de ambos os crimes para provar que realmente era ele o autor daqueles crimes. A polícia, ouvindo isso, tentou manter o homem na ligação para tentar rastrear aonde ele estava, porém o mesmo acabou desligando a ligação. Posteriormente, a polícia conseguiu identificar a localização da chamada a partir de uma cabine telefônica a poucos quarteirões da delegacia. Assim, quando a polícia chegou no local da ligação, infelizmente ele já havia ido embora. Agora, com a ligação, para a polícia ficou muito claro que os assassinatos não se tratavam nada mais do que obras de um serial killer, onde o mesmo apresentava um padrão de escolha peculiar. Suas vítimas eram casais jovens. O motivo, entanto, ainda era desconhecido. Infelizmente, essas foram as únicas pistas encontradas até então. Poucos dias após o segundo ataque, em 31 de julho de 1969, 3 jornais da Califórnia receberam cartas quase idênticas. Dentro delas, havia um criptograma, contendo 408 símbolos não identificados. O autor em questão exigia que o código fosse publicado na primeira página. Caso contrário, ele prometia que iria matar novamente. As cartas em questão elas eram assinadas com um símbolo em comum, um círculo atravessado por uma cruz. Em uma correspondência posterior, ele finalmente revelou o nome que escolheria para si: o Zodíaco. Infelizmente, aqueles criptogramas só foram resolvidos décadas depois por um casal de professores, Donald Harden e Beth Harden. A mensagem em questão dizia que suas motivações para matar é porque ele gostava de matar, e não só por isso. Por mais perturbado que fosse sua mente, ele apresentava um alto grau de inteligência, pois sozinho ele conseguiu criar um criptograma o qual na época ninguém conseguiu decifrar, sendo suas motivações um mistério na época. E ficou claro que ele não pararia por aí. Em 27 de setembro de 1969, aproximadamente às 18 horas e 30 minutos da tarde, Brian Hartnell e Cecilia Shepard faziam um piquenique às margens do lago Berryessa, um lugar comum para se pescar, ir em encontros, um lugar muito agradável. Porém, naquela calmaria, um homem se aproximou vestindo algo que parecia saindo de um pesadelo. Era um capuz preto, estilo carrasco, usando óculos escuros sobre o tecido, e no peito um símbolo, o símbolo do Zodíaco. Ele portava uma arma de fogo, o qual rapidamente utilizou para intimidar o casal, assim os rendendo e amarrando, sendo colocados no chão como refém. Os dois achavam que era apenas um assalto em comum, e que depois de amarrados, o ladrão iria roubar seus pertences e ir embora. Porém, para o azar do casal, eles estavam errados, pois logo em seguida, e antes de fugir, o Zodíaco caminhou até o carro das vítimas e escreveu na porta com caneta preta a data dos ataques anteriores junto com o horário daquele ataque. Porém, o Zodíaco não contava com uma coisa:
Brian estava vivo. E mesmo tendo sido esfaqueado diversas vezes, ele conseguiu reunir forças e se libertar, e assim conseguindo pedir ajuda, ao qual um pescador que estava perto nas proximidades conseguiu ouvir os gritos do rapaz. No hospital, infelizmente, a Cecília sofreu ferimentos muito graves e morreu 2 dias após. Porém, Brian conseguiu sobreviver aos ferimentos, descrevendo todo o ocorrido e dando detalhes sobre o que havia acontecido naquele dia trágico. Em 11 de outubro de 1969, por volta das 9h55 da noite, o taxista conhecido como Paul Stine, de 29 anos, pegou um passageiro no centro de São Francisco. O destino em questão era o bairro do Presídio de Haines. Ao chegar no local, o passageiro, que acabou permanecendo em silêncio a viagem toda, sacou uma pistola de 9mm e atirou na nuca do taxista, infelizmente o matando na hora. Os sons dos tiros puderam ser ouvidos pelo bairro todo, o que chamou a atenção de 3 adolescentes que observaram o crime da janela de uma casa próxima e imediatamente ligaram para a polícia, dando descrições de um homem branco entre 25 a 30 anos, cabelos castanhos, usando um corte militar e utilizando um óculos, o qual depois seria feito um retrato falado, o qual o Zodíaco ficaria reconhecido assim. Minutos depois do ataque, a polícia chegou no local, mas no rádio policial houve um erro cometido na hora de passar a informação da descrição do assassino. O suspeito ele foi descrito como um homem negro, sendo que na descrição passada pelos garotos era um homem branco. Minutos depois, 2 policiais cruzaram com um homem branco, caminhando calmamente pela região, o qual batia perfeitamente com a descrição dos garotos. Porém, eles acabaram não abordando o homem, pois o suspeito havia sido descrito como um homem negro, e o deixaram passar. Então, ficou a dúvida. Aqueles 2 policiais realmente haviam deixado o Zodíaco passar, sem mais nem menos? Alguns dias depois, uma nova carta chegou ao jornal de São Francisco. Dentro dela, havia um pedaço da camisa ensanguentada de Paul Stine. Em uma carta futura, o próprio Zodíaco citou que no dia do assassinato de Stine, 2 policiais haviam passado perto dele minutos depois, porém, como ele não batia com a descrição ao qual havia sido falada, eles os deixaram ir. Após o assassinato do taxista Paul Stine, os ataques cessaram, mas o silêncio não durou muito. Nos meses seguintes, novas cartas começaram a chegar nos jornais da Califórnia. Cartas cheias de provocações, ameaças e novos criptogramas. O assassino ele parecia gostar da mídia. Em outra carta, ele afirmava ter matado 37 pessoas, mas a polícia só conseguiu confirmar apenas 5 vítimas fatais e 2 sobreviventes. E mesmo após décadas de investigação, trabalho duro da FBI e Interpol, infelizmente, o assassino continuou desconhecido. Ao longo das décadas, inúmeros nomes surgiram como o suposto Zodíaco. Um deles foi Arthur Leigh Allen. Foi considerado o principal suspeito por muitos investigadores. Ele usava o relógio da marca Zodiac e tinha um porte físico semelhante ao retrato falado. Mas o seu DNA e impressões digitais nunca coincidiram com as evidências, pois o próprio Zodíaco comentou em uma das suas cartas que havia deixado pistas falsas. Outros nomes, como Gary Francis, também foram apontados como possíveis suspeitos a serem o Zodíaco, porém nenhuma dessas teorias foi confirmada oficialmente. No total, no seu tempo de atuação enquanto o Zodíaco esteve ativo, foram enviadas mais de 23 cartas.
Porém, nunca houve nenhuma prisão ou nenhuma identidade definitiva. Infelizmente, a tecnologia na época ela era um pouco limitada, além de que erros foram cometidos na hora de descrever o sujeito. O tempo acabou passando e nenhuma pista a mais foi acrescentada no caso do Zodíaco. E hoje, mais de 50 anos depois, o caso continua sem solução, onde provavelmente, depois de muito tempo, o assassino do Zodíaco já esteja morto por conta da idade. Mas, oficialmente, o caso ainda permanece aberto, sendo investigado até nos dias de hoje, e, para muitas pessoas, um dos casos criminais mais intrigantes que já existiram no nosso mundo. Obrigado a todo mundo que assistiu até aqui o vídeo. Eu espero que todos fiquem bem e que Deus abençoe vocês. Amém.